Essa é uma nova categoria de igreja, de cristão, de confissão, que é interessante, porque está crescendo muito. Há muitas pessoas que têm feito contato comigo, uma vez conhecendo minhas posturas, o que eu tenho falado sobre o fato de eu ser de origem pentecostal, ainda me identificar como pentecostal, mas não me identificar com o pentecostalismo como ele é conhecido hoje. E também ao afirmar que a nossa igreja abraçou a reforma, as doutrinas da graça, que em termos gerais são identificados com, obviamente, a eleição, o que muitos conhecem como predestinação. É uma leitura mais fiel das Escrituras, é uma leitura mais informada das Escrituras. É claro que eu não estou fazendo pouco dos que discordam disso, certamente, mas eu creio e a liderança dessa igreja afirma, embora nem todas as igrejas da nossa denominação abraçam isto ainda, entendem ou ensinam isto ainda. Mas quando eu falo para as pessoas que me veem como um reformado e afirmo ser um pentecostal, dizem, como assim? Como assim você é um pentecostal? Eu disse, sou. Ou quando entre pentecostais eu afirmo ser reformado, a pergunta é, mas como assim? Como se as duas posturas fossem mutuamente exclusivas, não é? Ou seja, você não pode ser um pentecostal e ser reformado, ou você não pode ser reformado e acreditar na continuidade, na contemporaneidade dos dons espirituais. É certo que há muitos erros que foram se acumulando ao longo da história do pentecostalismo, erros doutrinários, acréscimos de crenças e práticas que agora se juntaram ao pentecostalismo para formar algo que, de fato, nunca foi a intenção original desse movimento, que nasceu no contexto do movimento pietista metodista, um movimento preocupado principalmente com a consagração individual da pessoa e a dependência do poder do Espírito Santo, algo muito próximo, inclusive, à doutrina puritana. Né? Os puritanos, o John Owen, o Charles Spurgeon, que foi um puritano, e outros que falam muito sobre o poder do Espírito Santo para transformar o indivíduo. E disto veio uma sede enorme da presença de Deus, do mover de Deus, que redundou numa explosão da manifestação de dons, principalmente de línguas estranhas, cura divina, mas que teve como, digamos, um viés principal o evangelismo. E os pentecostais do início do século passado, e até, eu diria, os anos 70, 80, sempre teve essa preocupação de pregar o evangelho, de trazer pessoas a Cristo, a um arrependimento de obras mortas, a uma consagração pessoal e a uma vida realmente diferenciada da vida regressa, né, da vida mundana. Algo que não caracteriza mais a igreja pentecostal. A igreja pentecostal hoje, o movimento, não é mais um movimento, é mais um grupo socioeconômico, é mais um grupo religioso que agrega muitas coisas diferentes, das coisas mais malucas e estapafúrdias até um certo pentecostalismo frio,
histórico. Muitas igrejas pentecostais são museus daquilo que um dia foi. Outros são igrejas rasgadas, divididas por brigas pelo poder, uma ânsia de poder, e outras mais são pentecostais em nome apenas. Eu creio na continuidade de certos dons do Espírito, creio na absoluta necessidade do sobrenatural manifestando-se através da igreja, uma coisa que igrejas tradicionais também concordam com isto. E você vê muitas pessoas da linha até mais conservadora que afirmam crer que Deus ainda cura, embora talvez não da maneira tão espetacular quanto os evangelistas dos anos 50, 60, 70 máximo, né? Agora, muitos pentecostais estão descobrindo que a sua leitura das Escrituras, a sua hermenêutica é equivocada, que estão precisando voltar a uma doutrina mais sólida, mais histórica, e estão descobrindo autores como João Calvino. Primeiro descobrem John Piper, alguns Mark Driscoll, outros o Paul Washer, que é um reformado, e o D.A. Carson, o Augustus Nicodemos, Franklin Ferreira. Esses autores de peso estão sendo descobertos, e isso está puxando um grupo para ler. E é isso que me aconteceu há 20 e poucos anos atrás. Hoje tem gente que diz assim, o Macalister já quase que uma escola de pensamento, um pentecostal que migrou para um pentecostalismo reformado, então não dentro da linha. Mas um pentecostal reformado é alguém que afirma suas origens, não tem vergonha das suas origens, mas que está disposto a repensar tudo à luz das Escrituras, está em constante avaliação de si mesmo, avaliação das suas tradições, da sua história recente, mas que abraça firmemente a doutrina da graça, o fato de que Deus é soberano e que Ele, se nós somos salvos, é pela graça de Deus somente. A rigor não é. Não é. O pentecostal reformado é algo diferente de um calvinista continuista. Existem vários detalhes diferentes. O calvinista, digamos, clássico, na sua expressão mais, digamos, fiel do calvinismo clássico, é a teologia presbiteriana. Seria assim um calvinismo por excelência, né? Que adentra vários aspectos de hermenêutica, vários aspectos de governo de igreja, e você pode ser um calvinista continuista? Sim, você pode ser um calvinista continuista. Isso não é um oxímoro, não é uma contradição de termos. Há muitos calvinistas continuistas. Mas o pentecostal reformado, além de ser um continuista, obviamente, ele participa de um imaginário social que é difícil explicar muito rapidamente. Eu até fiz um curso sobre isso. É um curso baratinho que você pode fazer se você entrar no IBRMEC, ibrmec.com.br. Se você entrar no IBRMEC, tem um curso para quem deseja saber mais a respeito disso, chamado O Pentecostal Reformado. São, eu acho que 20 horas de aula que mostra o que é isto, o que é mas fundamentalmente, só para responder essa pergunta, não é a mesma coisa. Há diferenças que dizem respeito, por exemplo, a batismo de crianças. O pentecostal reformado afirma o credo batismo. A questão de batismo no Espírito Santo.
isso é explicado neste curso. Há certas diferenças que eu diria que são críticas, que não seriam aceitas pelo calvinista clássico. Como também há muitas diferenças que não são aceitas pelo pentecostal clássico, né? Tem várias questões pentecostais clássicas que são repensadas nessa dialética entre a tradição pentecostal e a teologia reformada. Se você se interessar, eu recomendo. De repente a gente coloca aqui, perguntando aqui, podemos coloque aqui o link. Aqui você clica no link para saber mais a respeito. Que muitos pentecostais estão em crise com o seu pentecostalismo, com certas práticas, com certas ideias, e estão procurando. Eu estou atualmente escrevendo um livro, e muita gente diz, quando é que vai sair o livro? Eu estou falando desse livro há 2 anos. É que é um livro complexo. Não vai ser um livro pequeno, é um livro parrudo. Mas eu prometo que o texto está quase pronto. E aí nós vamos começar o processo de editoração com a própria editora com quem estamos conversando e tal. Mas nesse meio tempo, o esqueleto desse livro já foi colocado num curso que está disponível aqui pela internet mesmo, pelo site do IBRME, que eu recomendo. Então,